Irmãos e tão irmãs, facilmente. Deus é sempre novo e nunca velho. Ele é o Deus que abrange todas as coisas. Os nomes individuais de Deus não podem representar sua totalidade. Assim, conforme as eras progridem, seus nomes também continuam a mudar. O quê? Os nomes de Deus não podem representar sua totalidade? Jeová pode representar totalmente tudo de Deus. E Jesus, o Salvador, é uma representação ainda mais completa de Deus. Esses fatos são reconhecidos pelos cristãos por milhares de anos. E também são a base de nossa crença em Deus. Ninguém pode negar isso. Sim, estes dois nomes, Jeová e Jesus, podem representar Deus em sua totalidade. Isto não pode ser negado. É em Jesus Cristo que as pessoas confiam para se salvar através da crença em Deus. Ousam negar mesmo o nome de Deus? Como podem ter o direito de pregar? Irmã Lee, Irmã Wan, não fiquem bravas. Já chega de vocês. Irmã He, você traiu o senhor. Não queremos ouvir mais nada de você. Irmã Lee, por favor, acalme-se. Gostaríamos de ouvir a Irmã Fen e as outras e então veremos. Sim, acalme-se. Vamos ouvir mais. Irmãos e irmãs, quanto a se cada um dos nomes de Deus pode ou não representar sua totalidade, isto não é algo que pode ser determinado pelas pessoas. Vamos ver o que Deus Todo-Poderoso tem a dizer sobre isto. Por favor, abram na página 925. Deus Todo-Poderoso diz: o nome de Jesus foi usado pelo bem da obra da redenção. Então ele ainda seria chamado pelo mesmo nome quando retornasse nos últimos dias? Ele ainda estaria fazendo a obra da redenção? Porque Jeová e Jesus são um. Todavia, eles são chamados por nomes diferentes em eras diferentes? Não é porque as eras de sua obra são diferentes? Poderia um único nome representar Deus em sua totalidade? Sendo assim, Deus deve ser chamado por um nome diferente em uma era diferente. E ele deve utilizar o nome para alterar a era e representar a era, pois nenhum nome pode representar totalmente o próprio Deus. E cada nome só é capaz de representar o aspecto temporal do caráter de Deus em uma determinada era. Tudo o que ele precisa fazer é representar sua obra. Portanto, Deus pode escolher qualquer nome apropriado a seu caráter para representar a era inteira. Poderia o nome de Jesus, Deus conosco, representar o caráter de Deus em sua totalidade? Poderia ele expressar Deus completamente? Se o homem diz que Deus só pode ser chamado de Jesus e não pode ter outro nome, por que Deus não pode mudar seu caráter? Essas palavras são blasfêmias de fato. Você acredita que o nome Jesus, Deus conosco, sozinho, pode representar Deus em sua totalidade? Deus pode ser chamado por muitos nomes, mas entre esses muitos nomes, não há um que seja capaz de resumir tudo de Deus. Nenhum que possa representar totalmente a Deus. Assim, Deus tem muitos nomes, mas esses muitos nomes não podem expressar completamente o caráter de Deus, pois o caráter de Deus é tão rico que simplesmente excede a capacidade do homem de conhecê-lo. Não há como o homem, utilizando a linguagem da humanidade, resumir Deus completamente. Uma palavra ou um nome, em particular, não é capaz de representar Deus em sua totalidade. Então você acha que o nome dele pode ser fixo? Deus é tão grande e tão santo, mas você não permitirá que ele mude seu nome em cada nova era? Portanto, em todas as eras em que Deus faz sua própria obra pessoalmente, ele utiliza um nome que convém à era, de forma a resumir a obra que ele pretende fazer. Ele utiliza esse nome em particular, que possui significado temporal, para representar seu caráter naquela era. Isso é Deus utilizando a linguagem da humanidade para expressar seu próprio caráter.
Então é isso. Há tantos mistérios contidos nas mudanças do nome de Deus. Sim, essas palavras são tão práticas. Quem poderia falar essas palavras além do próprio Deus? É verdade. O caráter de nosso Deus é tão rico, não é possível que um nome possa representar tudo dele. Graças a Deus. Essas palavras são tão severas. Nunca as tinha ouvido. Irmãos e irmãs, Deus é o governante sábio e todo-poderoso. Ele é grande, abundante e abrangente. Nenhum nome em particular teria a possibilidade de representar tudo que Deus é. Acima de tudo, em cada época, Deus realizou apenas uma porção de sua obra e ele revelou somente uma porção de seu caráter. Ele não expressou tudo o que ele tem e é. Então, em cada estágio de sua obra, ele usa um nome em particular que traga a significação daquela época, para representar sua obra naquela época e o caráter que ele está expressando. Este é o princípio da obra de Deus. E é a principal razão de ele mudar seu nome. Já que vocês dizem que o nome de Deus em cada época não pode representar sua totalidade, então qual é a importância de seu nome em cada época? Irmã, esta é uma pergunta muito importante que você levantou. E pode ser muito útil para o nosso entendimento de Deus. Agora, Deus Todo-Poderoso nos deu uma resposta a esta pergunta. Todos, por favor, abram na página 1202. Deus Todo-Poderoso diz: Jeová é o nome que usei durante minha obra em Israel. E significa o Deus dos israelitas, o povo escolhido de Deus, que pode se apiedar do homem, amaldiçoar o homem e guiar a vida do homem. Significa o Deus que possui grande poder e é cheio de sabedoria. Jesus é Emanuel. E significa a oferta pelo pecado, que é repleta de amor, repleta de compaixão e redime o homem. Ele fez a obra da Era da Graça e representa a Era da Graça. E pode representar apenas uma parte do plano de gestão. Isto é, somente Jeová é o Deus do povo escolhido de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés e o Deus de todo o povo de Israel. Assim, na atualidade, todos os israelitas, exceto os da tribo de Judá, adoram a Jeová. Eles fazem sacrifícios a ele no altar. O servem usando vestes sacerdotais no templo. O que eles esperam é a reaparição de Jeová. Somente Jesus é o Redentor da humanidade. Ele é a oferta pelo pecado que redimiu a humanidade do pecado. Ou seja, o nome de Jesus veio da Era da Graça e existiu por causa da obra da redenção na Era da Graça. O nome de Jesus existiu para permitir que as pessoas da Era da Graça renasçam e sejam salvas. E é um nome específico para a redenção de toda a humanidade. Assim, o nome de Jesus representa a obra da redenção e denota a Era da Graça. O nome Jeová é um nome específico para o povo de Israel que viveu sob a lei. Em cada era e cada estágio da obra, meu nome não é infundado, mas tem um significado representativo. Cada nome representa uma era. Jeová representa a Era da Lei e é o título honorífico para o Deus adorado pelo povo de Israel. Jesus representa a Era da Graça
e é o nome do Deus de todos aqueles que foram redimidos durante a Era da Graça. Se o homem ainda deseja a volta de Jesus, o Salvador, durante os últimos dias, e ainda espera que ele chegue com a mesma imagem que ele tinha na Judéia, então todo o plano de gestão de 6.000 anos pararia na Era da Redenção e não poderia prosseguir. Os últimos dias, além disso, jamais chegariam e a Era jamais se encerraria. Isto se dá porque Jesus, o Salvador, é somente para a redenção e a salvação da humanidade. Assumi o nome de Jesus para todos os pecadores da Era da Graça. E não é o nome pelo qual porei fim a toda a humanidade. Essas palavras são perfeitamente claras. Essas são mesmo as palavras de Deus? Para mim, parece que sim. Está claro, a partir destas palavras, que realmente há mistérios escondidos dentro dos nomes de Deus. Eu li a Bíblia todos esses anos e também busquei pelo seu nome. Mas nunca compreendi os mistérios contidos dentro dele. Mas hoje, elas explicaram tanta coisa. Oh, Senhor, qual é a verdade nisso? Irmãos e irmãs, das palavras de Deus Todo-Poderoso, entendemos o significado dos nomes que Deus utilizou em cada época. Na Era da Lei, seu nome era Jeová. E esse nome representava o que ele expressava para a humanidade naquela época: o caráter da majestade, do furor, da maldição e misericórdia. Então, Deus começou a obra da Era da Lei com o nome de Jeová. Ele emitiu sua lei e oficialmente liderou a humanidade recém-nascida em sua vida na Terra. Ele exigiu que as pessoas aderissem estritamente à lei e aprendessem a honrá-lo como grande. Bênçãos e graças se seguiram a qualquer um que mantivesse a lei. Qualquer um que violasse a lei seria apedrejado até a morte ou seria incinerado pelo fogo do céu. É por isso que os israelitas que viviam sob a lei a seguiam estritamente e mantinham o nome de Jeová como sagrado. Eles viveram sob o nome de Jeová por alguns milhares de anos, até que a Era da Lei terminou. Ao final da Era da Lei, como a humanidade se tornou mais corrupta e estava pecando mais, não havia como manter a lei. Todos enfrentavam o perigo constante de serem punidos por violarem a lei, o que foi o motivo de Deus realizar sua obra de redenção sob o nome de Jesus. Ele abriu a Era da Graça e deu fim à Era da Lei, expressando o caráter de Deus de amor e misericórdia. Ele também concedeu sua graça abundante sobre o homem. E no final foi crucificado pelo bem da humanidade, resgatando-nos assim de nossos pecados. Daquele momento em diante, começamos a orar ao nome de Jesus e a reverenciar seu nome como sagrado, para desfrutarmos de seu perdão por nossos pecados e de sua graça abundante. O nome Jesus é para que as pessoas da Era da Graça pudessem nascer outra vez e obter a salvação. Seu significado é ser uma oferta pelo pecado, de misericórdia e amor pela redenção da humanidade. O nome Jesus representa a obra de redenção de Deus e também representa seu caráter de misericórdia e amor. Irmãos e irmãs, podemos ver a partir desses dois estágios de obra que Deus já completou, que o nome que ele adota em cada era tem seu próprio significado particular. Cada nome representa a obra de Deus naquela era e o caráter que ele expressa naquela era. Na Era da Graça, quando o Senhor veio, se ele não fosse chamado de Jesus, mas fosse chamado de Jeová, então a obra de Deus teria parado na Era da Lei. E a humanidade corrupta nunca teria obtido a redenção de Deus. No final, o homem teria sido condenado e punido por violar a lei. E quando Deus veio nos últimos dias, se ele ainda se chamasse Jesus, a humanidade corrupta só poderia obter a redenção de seus pecados, mas nunca poderia ser purificada e salva para entrar no reino de Deus. Isto porque somos perdoados de nossos pecados por crermos no Senhor Jesus. Mas nossa natureza interna pecaminosa ainda existe. Ainda pecamos com frequência, então não fomos plenamente ganhos por Deus. Assim, para salvar a humanidade completamente do pecado, Deus está agora executando outro estágio da obra,
o de purificar totalmente e salvar a humanidade sobre a fundação da obra do Senhor Jesus. O nome de Deus deve mudar conforme